aí, quem aprecia uma boa massa italiana? Hoje nós estamos na casa da Gabi, da Casa Franciose. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, olha que visita deliciosa. Bom, e ao meu lado o chefe Leonardo, né, Léo? Oi, tudo bom? Tudo jóia? Bom, com uma receita de uma massa deliciosa que é sucesso em casa. E eu tenho certeza que será sucesso aqui também. Hoje não dá. Tem com o som. Não. Leonardo, conta um pouquinho, como que você aprendeu a fazer essa receita? Olha, Andréia, na verdade, assim, a massa é uma receita tradicional de família. Vem da minha avó, passou para minha mãe, passou para mim. Então, essa aqui é realmente 100% artesanal, essa massa. Feita com bastante braço e suor. E agora, assim, o molho eu fui aprendendo com o tempo, como eu gosto dessa parte de culinária, fui cada vez aprendendo um molho um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer um macarrão com molho fungo. Tá. Fungo, para quem não conhece, é um cogumelo, né? Mas é muito saboroso, substitui até uma carne. Uhum. E espero que vocês gostem. Agora conta um pouquinho, essa receita é uma receita difícil ou não? Não, até que uma receita é simples de fazer. Não tem muito segredo, não. Isso, o que bom, você, como você já falou, você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. E o que isso, esse fazer a massa, essa parte artesanal, o que te remete? André, remete assim, um tempo, uma infância boa, que a gente sempre, aquela coisa de família reunida, na casa da minha avó sempre de sábado, de domingo, tinha um almoço, a maioria das vezes tinha macarronada, aí ela fazia um macarrão artesanal. Então remete um pouco isso. Então o fato de fazer a massa lembra muito isso. Uhum. Para você, o que é a cozinha, o cozinhar? Uma terapia. Relaxar, desligar um pouco dessa vida corrida. É mais ou menos isso. E como que você vê hoje os homens na cozinha? Cada vez mais homens indo para a cozinha, perdeu esse preconceito, né? A maioria, quando vai para a cozinha, quer fazer uma coisa diferente, parece que se esforça mais para fazer. Não que as mulheres não se esforcem, mas quando o homem vai para a cozinha, parece que ele quer fazer o diferencial, né? Uhum. Então, acho que a cozinha não tem esse negócio de homem e mulher, em nada, na verdade, hoje em dia, né? Tem pessoa que gosta de... Acho que a primeira coisa para cozinhar tem que gostar de comer bem. Você gostando de comer bem, você vai aprimorando, você vai melhorando o seu paladar, mudando as receitas e assim por diante. E agora me conta uma coisa, quando você cozinha, é interessante você ter os acessórios, ter tudo isso prático para facilitar ali na hora do cozimento, dos alimentos? Sim. A gente fala assim, agora que você começa a cozinhar como hobby, como um prazer, você começa a investir em utensílios, em panelas, facas, tudo que você vai querer, parece que vai ficando diferente. Um prato, aí na hora de servir, você vai procurar um prato diferente. Parece que é todo um conjunto, né? Você vai começando a aprimorar. Não que parece até que muda o sabor, parece que você põe uma louça diferente, parece que o sabor até muda, né? Com certeza. Gabi, me conta uma coisa, você pode me falar melhor. A presença do público masculino na loja tem aumentado? Nossa, com certeza. É impressionante o quanto esse público tem participado mais dessa parte de cozinha, até de mesa posta e decoração. Gente, até mesa posta? Com Legal. certeza. Eles estão gostando muito de dar palpite. Agora não é só a mulher que decide o que vai à mesa, o que vai pôr para decorar. Porque é um ambiente que não só a mulher vai estar, é a família por completo. O marido. Então, o bem-estar... Os filhos muitas vezes participam também Com certeza. disso. Com certeza é a família toda junta. Ah, que legal, isso é bom. Essas dicas, gente, é super importante, viu? E Gabi, qual o acessório, vamos lá, que tem mais saída hoje lá na loja? Acessório, em especial, lá a gente tem bastante faca
algumas facas de marca muito bacana, de qualidade, e alguns acessórios como esse tipo de colher, que são muito boas. Você tá gostando? Sim. Então, Ela facilita na hora de usar, não estraga as panelas. não estraga a panela, descola bem o alimento na hora de mexer. Enquanto tá fazendo o refogado, é uma hora que às vezes gruda um pouquinho e facilita na hora de tirar, não é? E você sabia que esse que gruda é onde está o sabor, né? É a caramelização. A caramelização do alimento, é esse que dá o sabor, né? E um utensílio desse realmente ajuda você a tirar mais proveito desse sabor todo que vai ficar nessa crosta. Usar tudo que fica ali. Tudo que fica ali. Leonardo, então conta um pouquinho como que foi o processo. Olha, primeiro a gente começou fazendo a massa. Então assim, a massa eu fiz na de véspera, né, que toma um pouco de tempo. A massa ela é basicamente ovos e farinha, uma pitadinha de sal e mão, bastante mão. Tem que sovar bastante, né? O segredo da massa é sovar. E o que muda um pouco, às vezes depende até na receita que eu vou passar, é um pouco variável essa quantidade, principalmente a quantidade de farinha, porque o que interfere muito é a temperatura da mão. Então quem tem a mão mais gelada, às vezes acaba usando menos farinha, quem tem a mão mais quente acaba usando mais farinha. Então tem um pouco disso não é uma quantidade exata, é uma receita de bolo que você põe certinho. Então você vai pondo e você vai ter que sentindo o ponto. A hora que você vê que está o ponto da massa, deixa ela descansar um pouco na geladeira. Então assim, depois que a massa descansa um pouco, pelo menos uma meia hora assim já é o suficiente. A hora que você tira da geladeira, você vai ver que ela tá. Você envolve ela num plástico, né? Esqueci de falar isso. Põe ela num plástico, põe ela na geladeira, deixa ela bem fechadinha para não criar bolha. Aí a massa descansa um pouquinho, a hora que você tira, você vai ver que ela tá com um pouquinho de liga. Passa um pouquinho de farinha, dali você já molda ela, separa em porções e começa a esticar a massa. Então a gente começa pelo rolo e vai do grosso até chegar na espessura que você quer. Depois que a espessura está definida, você vai pôr para descansar. A hora que ela seca um pouco a massa, aí você volta e corta ela. Aí a massa está pronta. É uma massa que assim, você pode guardando na geladeira até uma semana ela dura. E geralmente quantas porções você faz? Rende para quantas pessoas? Depende. Assim, a proporção mais ou menos a gente faz mais ou menos assim, de um ovo e 100 gramas para cada pessoa, mais ou menos. Tá. Isso varia muito, pelo que eu te falei, na parte da mão. Se a mão está um pouco mais quente, você vai gastar um pouco mais de farinha. Então, não é uma conta tão exata assim. Tá. E essa massa, por ser uma massa artesanal, ela é leve, né? Sim. Ela tem todo esse diferencial. Pode trabalhar qualquer tipo de molho com essa massa? Sim. Qualquer tipo de molho. Hoje vai ser... Hoje vai ser um molho ao fungo. Uhum. É um fungo com creme de leite, tudo, né? Um molho bem saboroso. Mas essa massa você pode usar molho vermelho, pode fazer alho e óleo, sopa, assim, o que você quiser. É uma massa bem leve e bem saborosa. Apesar de ser poucos ingredientes, ela fica bem saborosa. Bom, então comenta um pouquinho sobre o molho. Esse aqui é o passo a passo. Isso. Então vamos lá, o passo a passo do molho. Primeira coisa que a gente tem que fazer é hidratar o fungo. O fungo é um cogumelo e é um fungo seco, ele é seco. Você compra em casa de produtos naturais. O que é o ideal? Lava ele bem, põe ele na água fervente, deixa ele um pouco na água fervente, lá uns 15, 20 minutos, que ele vai hidratar. Depois você descarta essa água e ele está hidratado. Aí depois que começa todo o processo do molho aqui. No caso aqui, a gente refogou a cebola, depois pôs o alho, depois eu fui com o fungo. E o fungo eu fiz duas coisas. Uma parte do fungo eu deixei ele picado, outra parte eu passei no liquidificador para ele ficar como se fosse uma pasta, para ele dar mais sabor no molho. Tá. Então você vê que o molho ele vai ficar, às vezes você vai em algum lugar, é molho de fungo, mas ele tá meio branco, tá só os pedaços de fungo. Então uma técnica que eu inventei, não vi em nenhum lugar, de fazer isso, bater no liquidificador, aí você cria uma pasta, aí ela vai engrossar o caldo, o molho vai ficar mais grosso, sem precisar pôr um amido para espessar o molho, né? Aí depois vai cozinhando o molho, depois juntar com o macarrão, tá pronto.
Leonardo, agora conta um pouquinho do seu trabalho. Hoje você atua mais na área de automação. Sim, hoje, apesar que o pessoal acha que não é arquitetura, mas a parte de automação também é arquitetura. Então, assim, hoje eu tenho trabalhado na parte de automação, áudio e vídeo, onde eu faço a parte de infraestrutura, de onde vai passar cabeamento, o que não vai passar cabeamento, pensar na casa toda, que a gente chama de casa inteligente, onde você controlar toda a casa, a parte de sonorização, imagem, de Wi-Fi, tudo que você tem de tecnologia na casa, eu faço essa parte do projeto, execução, entrego pronto. E essa parte, em que etapa da obra que ela deve ser feita? André, quanto antes, melhor. Eu tenho obras, por exemplo, que às vezes o cliente está começando, está no baldrame e já está me contratando. Mas dá para fazer em qualquer fase. Algumas coisas é mais complicado a fazer depois de pronto. Mas tem coisa que dá para fazer depois de pronto. Eu tenho muita obra também, que às vezes a casa está pronta, a pessoa quer pôr tecnologia, a gente consegue colocar também, incorporar. Mas sempre, desde o começo, é muito melhor, é muito mais fácil. E querendo também, o cliente, quando ele começa do começo, vai ficar mais econômico. Porque essa parte da automação hoje, você vai economizar muito na parte de fiação, que hoje em dia está caro. Então, assim, você consegue fazer um custo-benefício legal. Então, a automação, que era uma coisa só para ricos, milionários, hoje é super acessível e acaba trazendo muito conforto e uma economia muito grande para o cliente também. Legal. E o que mais eles pedem nesse setor de automação? André, hoje em dia o pessoal mais pede a parte de som ambiente, principalmente nas varandas gourmet. Quem gosta muito da parte de filme, cinema, essa coisa de montar os home theaters dedicados, até salas de cinema, tenho montado salas de cinemas residenciais com poltronas individuais, aquela coisa toda. E também o pessoal tem gostado muito da parte de automação em si, de controle de iluminação, de persianas, aquela coisa, estou saindo de casa, eu quero apagar tudo de uma vez, fechar a porta, fechar tudo. Então isso também está tendo procura. Legal. E hoje, não sei se também faz parte do seu trabalho, mas tem até os telões que podem molhar. Sim, isso é uma coisa que está começando a aparecer bastante, estou com alguns clientes já que estamos colocando isso, os telões de área externa. Eles são resistentes à água, chuva, normalmente acaba colocando em volta da piscina, jardins, assim. Então é uma coisa que está bem legal também. O preço ficou bem acessível também, porque assim, a tecnologia, conforme vai evoluindo, o preço vai baixando. Então vai ficando mais acessível, as pessoas vão ter mais acesso a essas tecnologias. Com relação ao som ambiente que você comentou, que o pessoal gosta bastante em varanda gourmet, tem um custo interessante? Sim, o som ambiente, o custo dos produtos que eu trabalho, acho que o melhor custo-benefício é a parte do som ambiente. Por você ser arquiteto, contribui na execução do projeto? Da automação? Ajuda bem, porque assim, sempre na parte de arquitetura eu sempre toquei muita obra. Então eu sabia toda a parte de ter dificuldade na obra. Então isso facilita. Como eu já sei os problemas que tem na obra, eu já sei como solucionar. E a infraestrutura, né, na fase inicial da obra é muito barato. Então a gente consegue solucionar muitas coisas na parte, por isso que quanto antes entrar na obra, melhor. Então a linguagem do profissional, o arquiteto responsável pelo projeto com você na parte de automação, essa interação é muito mais fácil. Sim, sim. Porque na verdade eu pego o projeto que o arquiteto desenvolveu, a maneira que ele quer, os recursos que ele quer que coloque, a gente adequa junto o que vai ser a solução final que vai ser. O que o cliente almeja, tudo isso. Bom, e isso, tem alguma novidade aí que vai estar no anuário? Tem algumas novidades aí. Agora vai aparecer algumas coisas legais aí. Legal. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso prato. Vamos lá. Já estamos finalizando? Estamos quase finalizando já. O que falta? Falta agora colocar o creme de leite para dar o toque final, cozinhar a massa, que é super rápida, e finalizar o prato. Bom, agora nós vamos para os comerciais. Na volta a gente vai ver como ficou, tá, essa massa. Ou melhor, como ficou não, ainda falta o cozimento da massa. Cozimento da massa. E a finalização, mas depois tem mesa posta, tá? Então não sai daí.
Bom, e agora? Agora é hora de provar, né? Né? Vamos lá, então. Vamos ver se vocês vão gostar. Maravilhoso. Bom, Uma delícia. gostaram, mano? Que bom. Sensacional, saboroso. No ponto do sal. Divino. Muito bom, gente. Valeu a pena, né? Com certeza. Façam. Bom, agora acabou, gente. Dá licença. Gabi, mesa posta. Vamos desmistificar isso? Então, essa mesa posta, a gente apostou num estilo mais descontraído. Essa cerâmica, ela tem uma estampa em tons terrosos, que você pode tanto levar ela no estilo mais despojado, ou então no estilo mais elegante, dependendo do que você coloca na composição. As taças de cristal, um talher mais refinado, e assim você diferencia o estilo numa mesma louça. Gabi, tem uma louça em casa. Quero usá-la. Ah, apareceu um outro evento, Gabi, mas eu queria uma outra louça. Eu vou ter que ficar comprando cada hora uma louça ou não? O que eu posso fazer? Então, a gente tem vários truques para a gente não ter que ter vários aparelhos. Por exemplo, a gente pode ter um conjunto de pratos de sobremesa que a gente pode colocar em cima de um liso e traz uma outra atmosfera para a mesa. Por exemplo, no Natal, se você quer fazer algo diferente, essa é uma boa proposta. Você coloca o prato liso e investe só no prato de sobremesa que você vai colocar em cima e já dá esse toque. Já traz o tema, né? Traz o tema. Você pode colocar uma flor de acordo com o tema que você escolher. Por exemplo, o Natal remete muito vermelho. Você coloca uma flor vermelha com uma folhagem verde. Tudo traz o Natal à mente, não é? Sim, sim. Bom, quero receber em casa. Como que eu posso deixar a mesa organizada? Então, o que a gente propõe? Ou você coloca uma toalha na mesa, ou um jogo americano. Nesse caso aqui, eu apostei só no suplá, direto na mesa de madeira. A madeira já é um material muito diferenciado e por que esconder? Então, nessa proposta, a gente deixou a madeira aparecer, colocou o suplá e um prato diferenciado. Não é bacana? Super. Gabi, e nessa proposta da mesa tem a ver com o prato que vai ser servido? Então, aqui a gente vai servir hoje um prato italiano. O que eu trouxe aqui? Um pouco de tom de vermelho, do verde e esse ar descontraído gostoso, bem refrescante que é. Logo a gente pensa em Toscana, aqueles jardins maravilhosos, gostosos. E a gente tentou trazer um pouco para cá. Bom, e esses cogumelos? Então, os cogumelos têm tudo a ver com o que a gente vai servir. Como é uma massa feita de um molho de fungo sec, a gente trouxe os cogumelos para dar esse ar realmente do que vai ser servido. Não é legal a gente fazer isso? Muito.